Deixa eu ver se eu. Então, boa tarde, né? A todos, todas, todes. Boas-vindas aqui, oficiais, né, ao terceiro seminário Quebras e Dobras do Urbano, cujo subtítulo é Artificialidades, Inteligência Artificial e Culturas Urbanas. Eu sou a Fernanda Buda, coordenadora aqui do GP atualmente, do Grupo de Comunicação, Tecnicidades e Culturas Urbanas da Intercom, junto com a gestão aí do Tiago, também que está aqui presente, Tiago das Neves. É, Esse evento aqui, então, portanto, ele é uma promoção, né, do GP de Culturas Urbanas, da Intercom, para a gente promover um pouco de uma discussão inicial, né, uma discussão prévia antes do Congresso Nacional propriamente da Intercom, que acontece ali em agosto, setembro, já falo um pouquinho mais, mas a ideia é que seja uma discussão que também dispare resumos, né, para serem enviados ao Congresso, enfim, que a gente faça uma atividade prévia para que não fique somente ali durante o Congresso, né? A Intercom sempre incentiva que a gente faça alguma atividade, algum evento, e a gente tem culturalmente, assim, historicamente feito, ao menos desde 2020 para cá, alguma atividade anual prévia ao evento. E aqui a gente está nessa terceira edição desse seminário Quebras e Dobras. Então, relembrando, a gente está com a chamada aberta, a Intercom, né, o Congresso Nacional da Intercom está com a chamada aberta para os resumos expandidos até dia 17 de junho. É, e aí, lembrando, então, pensando aqui na articulação dessa temática ou outras, né, aqui para o grupo de comunicação, tecnicidades e culturas urbanas, a gente se dedica a estudar essas interfaces da comunicação com as culturas urbanas, essa face comunicacional do urbano. E a ideia, então, é que a gente dispare aqui umas discussões para inspirar essa chamada de trabalhos também, né? Depois eu já vou jogar o link aqui para o pessoal que está aqui assistindo, né, poder ter acesso a essa chamada mais geral. E tem alguém querendo participar bastante aqui. É, mas a gente tem também, que eu queria lembrar, ainda nesses avisos iniciais aqui, né? Queria lembrar de uma outra chamada mais específica que a gente abriu aqui no o nosso GP específico, né? Dentro dessa chamada mais geral do Congresso, a gente está com um simpósio com uma temática particular, que é na verdade, um simpósio temático, como a gente chama, né? Que tem como tema, né, a vida e obra da Rita Lee. Depois eu também jogo aqui para vocês terem acesso à chamada completa para esses trabalhos, mas a ideia é que a gente pense também a vida e obra de Rita Lee ressoando sobre a comunicação, as questões da comunicação, da cidade, né? Então ficam aí esses dois avisos para a gente contar com textos de vocês, né? Os resumos expandidos até 17 de junho. O congresso, mais particularmente, ele acontece ali de forma híbrida, né? Então, no finalzinho de agosto, a etapa remota e no iniciozinho de setembro, ali próximo ao 7 de setembro, naquela semana antes ao 7 de setembro, a etapa presencial em Balneário Camboriú, na Univale. Mas agora, então, falando aqui desse evento, né, a ideia aqui nessa minha fala inicial é introduzir o tema. Aí apresento aqui as nossas convidadas e falar um pouquinho da dinâmica que eu já tinha adiantado antes, mas agora para ficar registrado, né? Falar um pouquinho da dinâmica de como vai funcionar. E, e aí depois a gente segue com as falas de cada uma das convidadas, né? Então, falando mais particularmente aqui do nosso tema de hoje, né, que são essas artificialidades, né, inteligência artificial e as culturas urbanas, nessa nossa terceira edição aqui do Seminário Quebras e Dobras do Urbano, o grupo de pesquisa Comunicação, Tecnicidades e Culturas Urbanas da Intercom
convida para uma troca de reflexões disparadas pelo tema central do Congresso desse ano, né, de 2024, que é comunicação em tempos de inteligência artificial. A gente traz, então, esse tema geral do Congresso para a gente pensar aqui algumas particularidades dentro do nosso recorte, né? Então, sob esse recorte da inteligência artificial, na sua relação com as culturas urbanas. Interessa-nos pensar criticamente as diferentes dimensões comunicacionais do urbano atravessadas pelos variados desenhos da inteligência artificial hoje, e com especial atenção às implicações da IA, da inteligência artificial, sobre as nossas práticas cotidianas, as artes, a cultura pop, que são objetos que a gente sempre estuda, né? Questionamos se esses usos desses recursos nos produtos de mercado ou nas produções culturais, né, a parte mais da indústria ou a arte de rua, vem promovendo o acesso ou aprofundando abismos de alguma natureza. Então, a gente tem hoje aqui a gente fez uma ordem alfabética, Adriana Amaral, do PPG-Com da Unip, Ellen Nas, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e a Rose de Melo Rocha, do PPG-Com da ESPM aqui de São Paulo, né? Então, da nossa dinâmica aqui, cada uma de vocês, cada uma das nossas convidadas, as quais, inclusive, eu já agradeço, né? Agradeço novamente a recepção ao convite, o aceite ao convite, a presença aqui hoje e também as contribuições todas que sabemos que virão, né? Então, cada uma de vocês terá ali essa média de 15, 20 minutos, né, para sua fala. Fiquem à vontade para apresentar o seu PowerPoint, né, a sua apresentação ou não, ou só fala oral. Aí, ao final, a gente vai ter esses 30, 40 minutos, né, até às 17h30, para uma conversa com os presentes, os comentários, perguntas. Então, a gente não vai interromper as falas das convidadas, mas vocês podem... Nossa, só um pouquinho, gente. Deu. A gente não vai interromper as falas das convidadas para as perguntas, mas vão guardando as perguntas aí para fazer ao final, que daí vocês podem usar mesmo o microfone para fazer, ou se sentirem mais à vontade, vão colocando no chat, podem ir colocando as perguntas também ao longo, mas a gente vai responder somente no final, né? Aí fiquem à vontade de usar o microfone ou o chat. Então, novamente, agradecer a presença de todos aqui que estão nos assistindo também, né, além das convidadas. Antes de eu passar para a apresentação da primeira convidada, Tiago, quer complementar alguma coisa? E ele caiu, não? Ah, não, ele está aí. Vou entender como um não, né? Oi, É, estão me ouvindo? agora estamos. Pronto, perfeito. Eu queria agradecer, né, agradecer por vocês, todas as nossas convidadas terem aceitado o convite, é, e justificar que eu, para quem ainda não tinha chegado, né, que eu não estou com minha câmera ligada porque eu estou enfermo. Estou aqui me recuperando de uma infecção estomacal, mas, enfim, estou aqui nos antibióticos, mas está tudo certo, estou melhor, graças a Deus. E só para complementar, Fê, em relação, pessoal, ao nosso simpósio temático que a Fernanda falou sobre a Rita Lee, o simpósio, apesar de ser, né, sobre Rita Lee, nós estamos recebendo trabalhos sobre a influência da Rita Lee, né, no rock e no pop, né, outras cantoras que tenham sido influenciadas pela Rita Lee, tanto no rock nacional quanto internacional, quanto no pop nacional, quanto no pop internacional, né? Então, a influência como um todo das mulheridades na cultura pop e no rock, de forma geral, tá? É só para complementar aí a questão do simpósio. E vamos lá, não vou tomar mais o tempo de vocês. Nosso, que é tão precioso. Ótimo, Ti, obrigada, porque eu acabei nem falando do título, né? O título realmente ele abre para várias possibilidades, né? É Simpósio Rita Lee e Mulheridades no Rock e no Pop,
urbanidade, poesia, tecnicidade, né? Então tem uma amplitude aí para a gente pensar. Obrigada. Então, vou começar apresentando aqui a professora Adriana Amaral. Deixa eu pegar aqui. Ela passou para a gente, né, uma mini bio, mas eu até complementei um pouquinho aqui com o Lattes. Então, é professora do mestrado e doutorado da Universidade Paulista, né, Unip, e pesquisadora CNPq. Coordena o Cult Pop, Laboratório de Pesquisa em Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias. E realizou estágio sênior de pós-doutorado em Youth Media Cultures na University of Surrey, no Reino Unido, com bolsa CAPES. Possui doutorado em comunicação social pela PUC Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado em sociologia e comunicação no Boston College, nos Estados Unidos, com bolsa CNPq, e mestrado em comunicação pela mesma instituição. Então, Adriana, a palavra aí está contigo agora, fica à vontade, é, e eu estou aqui se precisar me acionar. Tá bom, boa tarde, todos, todes, todas. Bom, assim, quando o Thiago, né, me falou um pouco para tratar desse tema da IA, né, daí eu disse, olha, eu estou com algumas coisas bem iniciais mesmo nesse sentido, né, de um artigo aí que eu estou desenvolvendo até, inclusive com a Carol Govari, que foi minha orientanda de doutorado, mas também tem algumas reflexões de uma outra palestra que eu já fiz, então eu vou tentar dar uma contextualizada, assim, né? Primeiro, assim, acho que é importante eu me colocar de onde eu estou falando, né? Então, eu venho pesquisando essa questão da cultura, das culturas digitais, né? Entrelaçadas com a cultura pop, as culturas urbanas, já aí há uns 20 anos na área. E esse tema da IA, eu acho que ele é mais um desdobramento de algumas coisas que a gente já vem observando. Claro que ele vai ter suas especificidades, né? Mas eu acredito que tem muita coisa ainda para a gente pensar em relação a isso. Então, dito isso, assim, né, eu queria pensar mais na relação entre música e tecnologias e a IA e a questão da música, que ainda é um tema que ainda está pouquíssimo discutido, principalmente aqui no contexto da comunicação e no Brasil. E eu estou dizendo isso como parte de uma revisão bibliográfica, tá, que eu fiz agora no início do ano, né, onde a gente analisou 78 produtos entre artigos, teses e dissertações, tá? Então, assim, contextualizando, né, um pouquinho historicamente, né, essas tecnologias de produção e gravação relacionadas à indústria fonográfica, elas estão presentes, né, com a música desde o seu princípio, né? Tanto relacionadas às questões de produção, reprodutibilidade, circulação e consumo. Aí pensando aí bem amplamente, né, do fonógrafo ao MP3 e aí depois outros modelos. Mas as tecnologias também elas vão afetar essas diferentes, não só a questão dos formatos em si, mas a questão das diferentes estéticas sonoras e visuais da indústria da música, bem como são elementos importantes nessa construção dos elementos como gêneros e cenas musicais, pensando desde modos de gravação, ferramentas, etc. Até a gente chegar num outro momento, né, se discutiu muito aí, vários autores, né, toda essa questão da transformação digital da música, né, principalmente nesse contexto do MP3, do Napster, depois das redes sociais, e agora a gente, né, vem discutindo aí dos anos 2010, 2015 em diante, o que vem se convencionando chamar, né, de esse modelo de plataformização da produção e consumo de música, sobretudo a partir da questão do streaming. E eu, entre 2007 e 2009, eu tive uma intensa pesquisa, né, sobre a questão dos sistemas de recomendação, que estão nesse cerne, né, do que a gente entende pela IA, pelo menos nesse contexto mais recortado, tá? Então, assim, acho que esse é um pouco o meu ponto de partida. E aí,
né? Como todas as outras tecnologias, a gente tem que entender que a IA ela vai existir dentro das redes e fluxos de cultura e poder. E o que eu tenho reparado no contexto internacional? Que a bibliografia sobre IA ela tem focado muito em implicações no trabalho, na privacidade, nos diferentes vieses e nos tipos de governança, né? Aí pensando em aspectos mais amplos. E o que acontece? Ao mesmo tempo, a ideia da IA se torna uma buzzword, né, de marketing que muitas vezes esconde alguns fatores importantes e que são parte aqui de algumas das críticas, como as infraestruturas envolvidas, sobretudo as infraestruturas humanas das pessoas que trabalham por trás da inteligência artificial, bem como as relações entre arte, criação, direitos autorais, etc. E o machine learning, né, essa ideia, né, de se ensinar uma máquina, né, ela acaba se tornando parte de um processo dos sons e imagens, e moldando também, de certa forma, como a nossa cultura vai se parecendo, tá? E alguns pontos, assim, a ideia da plataformização, né, permite, então, que as companhias, né, que as empresas, esse modelo de negócio se autoapresente de maneira diferente para diversas audiências, como diz o Gillespie, mas ela permite, né, se a gente pensar criticamente, a ambiguidade desses próprios modelos de negócio, né, essa fluidez das funções e um conjunto de relações potenciais variável para a base de usuários. Então, tudo é pensado em torno dessas relações de consumo, dessas materialidades. E aí eu queria trazer alguns apontamentos, né? Primeiro, sobre esses 78 teses, dissertações e artigos, né, da revisão bibliográfica que a gente fez, eu e a Carol, inicialmente, né, sobre música, e daí a gente focou especificamente no Brasil, tá? Então, ao procurar trabalhos que envolvem estudos de música que aplicam ou utilizam alguma instância de inteligência artificial nesse processo, né, a gente primeiro estabeleceu as palavras-chave, né, música e inteligência artificial, onde a gente primeiro pensou, né, na ideia de IA a partir de alguma definição que permite que computadores e dispositivos digitais aprendam, leiam, escrevam, falem, vejam, criem, joguem, analisem, façam recomendações e realizem outras tarefas que os seres humanos fazem. Além desses termos padrão, a gente precisou, para que a pesquisa desse maiores dados para a gente, porque só música e inteligência artificial, os resultados não estavam sendo suficientes, e aí a gente já pode pensar um pouco sobre isso, né? Na nossa bibliografia brasileira de comunicação, a gente associou o termo algoritmo, entendendo que o algoritmo, nesse caso, tá, especificamente, né, conjuntamente como uma espécie de sinônimo, mas como uma aplicação específica da IA para bases distintas. E aí a gente montou, então, música e inteligência artificial, música e algoritmos, ou música com algoritmos, né? Então, foi priorizado alguns sistemas de busca avançado sempre que possível. As bases de dados que a gente coletou foram os anais da Compós, da Intercom e do banco de teses e dissertações da CAPES. A gente levantou, então, 10 anos de bibliografia, e vocês vejam que 78 produtos, eles são poucos, né? Se a gente pensar em como essa temática vem aparecendo. E aí, uma coisa que a gente experimentou para fazer essa revisão foi o próprio uso da própria inteligência artificial para fazer isso, né? Então, a gente criou um script via Python, né? E aí isso foi puxado de maneira automatizada, né? A gente primeiro pediu para o chat GPT para ele nos ajudar nessa construção desse script, que é um algoritmo, para que o Python mais ou menos. Beleza. Vou voltar um pouquinho aqui. Bom, então, né, pensando nessa revisão, primeiro eu queria dizer assim que as três áreas que a gente localizou inicialmente, antes, né, a gente já tinha feito uma prévia
E as três áreas que a gente tinha revisado, que apareciam mais, era as artes, a computação musical, que é uma sub-área da computação, e a comunicação. Tá, pelo menos assim, desse primeiro exploratório, e depois no segundo, onde a gente focou mais na comunicação, a gente levantou praticamente assim, tem três temas, grandes temas, né, que são trabalhados, que são práticas de composição, curadoria de playlists, e aí muito relacionado com a questão do streaming e a questão do consumo, né? E as abordagens teóricas variam entre estudos culturais, semiótica, estudos de linguagem, estudos de plataforma. E, né, isso assim, né, só para fechar um pouco essa questão desses resultados iniciais, e aí, mesmo lá fora, também ainda não está, ainda tem uma bibliografia um tanto incipiente sobre essa relação, principalmente na comunicação. Quem tem escrito bastante sobre isso é o Jonathan Stern, né, do Canadá, e ele fez uma série de artigos, principalmente focados numa pesquisa com a plataforma Lander, que é uma plataforma mais voltada para estúdios, que é uma plataforma de masterização e distribuição de música, e ela era independente, e em 2016 ela foi comprada pela Microsoft, então a gente já vê aí esse processo mesmo de plataformização entre diversas empresas. E o que que aconteceu, né? Num primeiro momento, houve uma mudança nas relações com a cena local de Montreal, né? Que é onde o Stern faz essa análise, né? Porque eles contrataram, inclusive, uma série de professores de música e dos cursos de produção musical e cultural, DJs, jornalistas, etc., pessoas dos selos. E essas pessoas. Ai, tá passando um avião meio aqui agora. E, enfim, essas pessoas treinaram essa IA da Lender e depois elas foram demitidas. E o que, que acabou acontecendo? A conexão com a comunidade local ela só se deu durante o lançamento, né, dessa plataforma, e depois houve um posterior abandono de uma cena mais local, e eles, inclusive, saiu de lá o escritório da plataforma, foi para Los Angeles, um e o outro foi para Berlim, né? E isso gerou até uma grande treta, uma grande discussão entre os engenheiros e masterizadores que deixaram vários empregos para trabalhar para essa plataforma. Então, houve aí, a gente vê essa questão da expansão precarizada e da própria desvalorização desses processos criativos. Um segundo caso, né, que eu trago aqui um pouquinho para a gente pensar, foi o caso do FN Meka, que foi um rapper virtual que foi contratado, foi produzido e lançado em 2021 pelo selo Capitol Records, que é um selo que teve artistas como Beatles, Nat King Cole, etc., um grande selo, e que esse artista virtual ele foi lançado como um, abre aspas, experimento inovador, um avatar digital com a voz dublada por uma pessoa real. E após o lançamento, né, da faixa Florida Water, o rapper foi dispensado porque a comunidade do rap fez intensas críticas, né, à audiência e os músicos de rap, entenderam que tanto a imagem visual quanto a sonoridade era entendida como negativa e estereotipada, né? E acho que esse debate vai, né, moldar muito as experiências de música que a gente vai ter aí nos próximos anos. No caso do Brasil, a gente está começando a fazer um levantamento sobre alguns casos, então já tem algumas relações com a questão das gravadoras, principalmente o Spotify, que tem o que eles chamam de artistas invisíveis, artistas fantasmas, que são artistas totalmente criados pela plataforma, sobretudo para música lounge, né, que tem a ver com essa questão até dos locais, da cidade, enfim, lojas, shoppings, etc. E um outro caso que a gente achou também interessante, que são outros usos, né? Que são usos criativos daí, como, por exemplo, esses crossovers, né? Silvio Santos cantando Nirvana, enfim, né? Que tem aparecido muito, sobretudo no TikTok e no Instagram, que daí meio que subverte um pouco isso, mas é muito calcado na cultura dos memes mesmo.
E aí, só para encerrar aqui, alguns 5 pontos, né, que eu meio que selecionei a partir desse início aqui. Primeiro, lembrar que esses discursos mercadológicos da venda da IA, eles, na maioria dos casos, escondem, né, o intenso trabalho humano. Por exemplo, para essa questão do rapper, foram preciso 37 pessoas para montar um artista virtual, né? E por aí vai. E as próprias infraestruturas, que daí tem questões ecológicas, tem uma série de discussões que estão por trás desses processos. Um segundo ponto é essa desconexão, né, que o Jonathan Stern vai falar com as comunidades e as cenas locais musicais. É que é muito difícil fazer uma aproximação da IA com as coisas mais relacionadas à comunidade musical, sobretudo no âmbito local. Talvez seja mais fácil lidar com isso globalmente. Aí não sei, temos que pensar. Um terceiro ponto é levar em consideração que manifestações culturais e gêneros musicais são constituídos por expectativas e redes de fluxos e poder que não podem ser contabilizados apenas por dados e conteúdos. E o quarto ponto, então, que complementa esse, é que vieses algorítmicos, né, de interseccionalidade de gênero, raça, espaço geográfico, entre outras categorias, precisam ser pensadas previamente ao entendimento do machine learning. E isso, então, vai se dar por uma diversidade efetiva na indústria e nesses processos, e não pela IA em si. E um quinto ponto, né, essa questão da própria precarização desses processos criativos, né? Que inclusive tem um meme que está circulando até hoje, que eu até tinha postado, que a pessoa diz: Ah, eu não quero a IA, eu quero a IA para lavar minha louça e limpar minha casa e não para fazer a minha arte. Então, e o que está acontecendo agora tem toda uma discussão, principalmente em relação a dubladores, né, que estão fazendo toda a questão da greve em Hollywood teve a ver, de certa forma, com a questão da IA, né, o uso da imagem. Nem estou entrando aqui nesses pontos, porque daí seria muita coisa, mas né, reforçando que isso está relacionado. A própria Scarlett Johansson, agora, há umas semanas atrás, declarou que a voz dela foi usada, ela não deu autorização. Então, tem muitas disputas em torno desse negócio e desse modelo da IA, e aqui a gente precisa pensar, então, criticamente sobre esses pontos, principalmente nessa relação com a criatividade e com a precarização dos trabalhos artísticos. Acho que sim, para iniciar seria isso, os meus pontos. Muito obrigada, Adriana. Depois a gente, né, coloca para discussão aí. Ai, deixa eu admitir outras pessoas aqui. Pera, gente. Entendeu? Então, agora eu vou só apresentar aqui a nossa próxima convidada, que eu só mencionei o nome, né, mas eu não introduzi. É, Ellen Nas, pós-doc na Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e é a USP, doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, mestre em Design e Cientista Social, coordena o grupo de estudos de IA responsável, da cátedra e fundadora do projeto daí eu acabei não perguntando para a Ellen como se pronuncia de fato, depois ela pode corrigir, Decolonizai, eu acho que é assim. É, e ela tem um perfil multidisciplinar, né, com uma formação em música e atuação profissional em múltiplas linguagens artísticas. É autora, por exemplo, né, dos livros Arte Eletrônica, Elo Perdido e Bioethics on Non-Presence, Body, Philosophy and Machines. Entre outras tantas atuações aí dela também em grupos e redes. Então, Ellen, por favor, a palavra é tua, novamente agradecendo aí a presença, né, e o aceite. E aí só me fala se tu prefere tu apresentar, quer que eu coloque tua apresentação. Oi, Fernanda, obrigada pelo convite. Obrigada para Cristina também, que faz parte do grupo de A Responsável, está presente, né? Fez a ponte. Vou, então, compartilhar aqui a tela. Vamos ver. Acho que vai dar certo. É, Deu certo?
Deu, isso mesmo. Deu, né? Aí eu acho que aqui teria que ver, viu? Vocês estão vendo aí? Full screen, é isso. Espera aí. Eu espero que agora eu não estou vendo, tá? Estou vendo vocês. Ah, agora tá certinho. Então, Agora tá certinho. então, essas imagens aí, a propósito, eu fiz, parte dessa apresentação foi, eu fiz para um grupo de pesquisa da USP em Direito, que é muito interessado na questão de direitos autorais. Essas imagens que estão aí eu fiz dentro do Canva, inspirada num trabalho artístico que eu tinha feito de martelar as paredes com pregos, escrevendo AME e tal. E só para mostrar que às vezes a IA ela precisa de assim, o nosso aporte, né? Quando a gente faz uma IA, tem muito da nossa autoria e da nossa experiência também, mas tem outros problemas que também vou colocar. Aí, por exemplo, está seguindo uma estética que é uma estética clássica do modernismo, né? Que é inspirada na Bauhaus. Então, por isso saem, né, essas formas geométricas, e é uma coisa, eu achei que ficou bacana em função disso. Primeiro, assim, até para mostrar o link, né, com a bioética, e esse link que eu tenho feito de uma maneira criativa, né, é um link teórico, então a bioética ela vai tratar muito de teoria, de trazer teoria, né, como trazer luz ao debate, a um debate que está em aberto, né, então tem perspectivas especulativas quando a gente começa a pensar, é bom fazer isso, não é bom? Então, o que está em jogo? Então, a gente traz algumas questões teóricas para pensar isso. A primeira questão para a gente pensar, eu estou ouvindo um eco aí de alguém, não sei se. A primeira questão para a gente pensar é. Tem o microfone aberto, Vanessa. Meu Deus, eu mutei sem querer a Ellen que estava em cima. Pera, só um pouquinho. Deu, Ellen, voltou, né? Em vez. Opa. Então, a primeira questão para a gente pensar, né, voltar um pouco na história, entender um pouco dessa história, porque essa história ela agora está chegando de uma maneira muito presente, né? Então, qual é a diferença, né? Porque hoje em dia se fala, por exemplo, de tecnofeudalismo, né? Então, vamos entender esse momento da sociedade moderna é um momento de ruptura de paradigma sobre o modo de ser e de estar no mundo. Por quê? Porque a Revolução Industrial 1.0 ela mudou, enfim, a relação que as pessoas tinham com o tempo, com o espaço, né? Toda a crítica, por exemplo, que depois vem do Foucault, né? De mostrar que as sociedades modernas elas trouxeram as pessoas para dentro dos espaços internos e e aí toda essa parte do iluminismo, né, tem essa questão do humanismo ele ter sido pensado mais para os homens brancos europeus, para um clube seleto, né? Então, por exemplo, a bioética a gente trata muito para falar, né, de justiça social. Então você tem o Agamben, por exemplo, o filósofo, ele fala de vida, que é um resgate da filosofia grega, né, de falar de bios e zoé, que é a vida nua a boa vida, né, a vida do cidadão, né, a vida plena de direitos. Então, no fim das contas, essas sociedades modernas, elas trazem uma outra roupagem, né, se libertando daquele controle da igreja, né, aquele controle político e social, mas elas trazem uma roupagem diferente para um sistema que é um sistema de privilégios, né, onde alguns vão ter acesso a tudo e outros vão fazer parte da vida nua, junto com os animais, junto com todas as outras coisas. Então, o que acontece nesse modo, né, de vida
é interessante a gente pensar, porque quando a inteligência artificial ela revela problemas, ela está pesando mais para os mesmos grupos que sofrem. Aí, quando a gente fala de decolonização, né? Quando fala de decolonização, é porque essa revolução industrial 1.0 ela vem já com um modelo, ela vem estruturada em cima de um modelo que é de violência colonial, é um modelo que é de violência, de exploração, é uma série de coisas, né? Então, depois vocês sabem que a gente tem todo um processo de crítica, né? É marxismo, é teoria crítica, e isso entrando, né, como uma parte de você entender aonde que esse projeto está falhando, aonde que esse projeto, né, de modernidade ele está pesando, e inclusive o projeto de humanismo, e junto com o projeto de humanismo a própria racionalidade. Então, assim, quando a gente resgata essa história, tem alguns pontos interessantes, né? O Terry Eagleton fala de ideologia da estética, ele vai mostrar, por exemplo, como que a obra, né, Emile, do Jean-Jacques Rousseau, traz, né, para dentro do iluminismo uma perspectiva onde você vai suprir aquela coisa que a igreja tinha, né, de instrução moral, né, como a moralidade deve ser, para a sociedade, né? Então, existe então uma perspectiva do homem burguês, né? Das formas que interessam esse homem burguês, como as pessoas se comportem, como as pessoas vão ser aceitas ou não aceitas dentro de um contexto social. Por quê? Porque se você tem uma proposta de universalidade, você em paralelo cria umas regras de etiqueta onde essa universalidade, sim, mas você tem que estar dentro do padrão, né? E que padrão é esse? Então, a gente tem uma questão da imposição de padrões, né, a partir de um ideário, né? E isso tudo foi muito criticado, né? Então, assim, a gente tem diversos movimentos durante o século XX, onde, por exemplo, essa cultura da imagem, né, já com a fotografia e com o cinema, ela começa a gerar uma repetição de conteúdos, né, que inclusive o Willem Flusser, antes de experienciar essa parte da cultura digital, ele já falava que essa repetição de imagens impensadas, no sentido de que quando você cria uma imagem, você tem um conceito por detrás, você tem uma proposta, você tem um discurso. Então, essa repetição impensada, né, de uma maneira muito frívola, isso aí vai gerar uma cultura de barbárie, né? Então, o que a gente tem nesse contexto, né, quando a gente pensa também na cultura de massa, que é uma constante repetição de imagens e de produtos, da maneira que esses produtos são apresentados, então a gente tem essa iconoclastia, né, o ícone, né, mas ao mesmo tempo é confuso, porque a gente tem a idolatria e a iconoclastia juntas, né? Então, assim, essas questões, elas são interessantes para a gente lembrar, porque a inteligência artificial e esses novos recursos digitais, eles estão trazendo de volta com muita força os modos que já eram criticados, né? Você pensa, por exemplo, na música na história do Jabá, né? Existia toda uma crítica ao jabá, né, até a nível internacional, inclusive criminalização, né, de você pagar para que um conteúdo seja mais veiculado, aí o público se acostuma, enfim, e isso com os novos recursos digitais, isso deixou de ser discussão, né, se tornou uma coisa normalizada, e inclusive atualmente, o que a gente tem visto com muita força é que os artistas de várias áreas eles são incluídos por conta
de número de likes, né? Às vezes eles são convidados, ou eles são considerados para estar em diversos contextos com número de likes. Ao mesmo tempo, os likes podem ser comprados, existe toda uma estratégia de marketing que pode suprir isso. Então, quando a gente pensa, eu acredito em cultura urbana, e pensar nesses movimentos, o quanto, e aí também interessa, né, pensar a bioética, o quanto esses movimentos estão modificando as formas de ser e de estar no mundo, né, as formas das pessoas se relacionarem, né? Então, se a gente pensa nessa ruptura inicial da indústria 1.0, a relação do ser no mundo foi modificada e a relação entre as pessoas também começou, o que o Foucault vai falar, né, da microfísica do poder, desse policiamento constante, que é quem está dentro das regras de etiqueta, quem está dentro dos melhores comportamentos e quem não está. A propósito também, antes de falar da bioética, tem toda uma discussão assim, no prévio, né, no iluminismo inicial, inclusive tem um livro interessante que é O Homem-Máquina, que é mostrando, e que foi assim meio que precursor, né, o predecessor do behaviorismo, que é pensar que o humano ele pode agir como uma máquina, ele já age como uma máquina a partir dos seus sentidos e das necessidades dos seus sentidos, né? Então, outra coisa que a gente pode pensar hoje e também entender qual era a proposta do behaviorismo, né? De enquadrar as pessoas para elas se tornarem o mais previsíveis possível, né? Então, toda essa cultura, né, digital, da maneira que ela é orquestrada, e existe também uma coisa que a internet ela estava aberta durante um período e ela empoderou muitas pessoas, ela facilitou, inclusive, movimentos sociais, né? E o quanto a partir daquele período lá de Occupy Wall Street e Primavera Árabe, o quanto houve um controle e uma apropriação, né, dessa possibilidade das pessoas se conectarem para uma manipulação maior, que é o que passou a acontecer. E a partir dessa manipulação, Cambridge Analytica e todos que vão seguir o exemplo dela, apesar dela ter acabado, mas que assim, o quão essas manipulações têm obtido muito sucesso e ainda pegam muitas pessoas de diversos pensamentos e áreas. Então, a história da bioética, ela aparece como uma resposta a, a pensar assim, nos projetos de biotecnologia, de tecnociência, trazer a reflexão, o debate filosófico e a ética para essas questões, né? E aí tem um histórico, né, que tem a ver com o início, desde o início do século XX e também principalmente no pós-guerra. Mas a ideia é criar uma interseção, o que ainda é difícil porque a gente tem muita dificuldade de exercitar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, por conta dos discursos, dos direcionamentos, dos modos de autoridade do conhecimento que cada área, né, se protege, e inclusive as maneiras com que as pessoas trafegam, né, porque você precisa se despir, né, de algumas certezas e ampliar a escuta enfim, ter uma empatia também, ter uma flexibilidade, e nem sempre a gente consegue isso entre os campos do conhecimento. Então, por isso, ainda é um desafio, né? E tanto é que a bioética ela surge como um chamado, como uma ponte, e durante muitas décadas ela fica mais dentro da ética médica para pensar em tomada de decisão em situações difíceis, e vamos dizer, nas últimas décadas, 2 décadas para cá, com esses avanços todos, a gente começa a pensar em outros modos
em que a saúde é afetada. A saúde é afetada através da inclusão ou exclusão, o pertencimento ou não pertencimento, do que as pessoas sofrem em termos de violência subjetiva, e tudo isso afeta. Então, a gente tem essas questões, né? Então, assim, como eu fiz para esse outro grupo que estava muito interessado em direitos autorais, a gente pensar, na época a gente estava pensando muito sobre essa questão e é o que a gente está falando aqui hoje também, né? Da inteligência artificial na arte. Então, quando os artistas começam a se incomodar, isso também ganha uma grande dimensão, porque a inteligência artificial, né, ela está sendo dita como uma possibilidade de impactar o trabalho, né, e o acesso ao trabalho de muitas pessoas no mundo, né? Então, tem previsões de milhões ou bilhões, né, de empregos que podem ser perdidos, mas quando a arte né, os artistas se mobilizam, isso ganha uma maior força, né, que se torna até uma força como como neoluditas, né? Não queremos essa tecnologia, e essa coisa de não querer essa tecnologia já está saindo também em relatórios atuais, né, tirando o pessoal lá da Ásia, né, da China principalmente, e daquelas outras regiões, tem sido uma tendência a nível mundial de uma resistência maior ao uso da IA em diversos setores, né, de confiança na inteligência artificial. Então, assim, um dos problemas que vem com esse, por exemplo, Jabá 2.0, né, que é essa criação falsa, não só de artistas, mas uma criação falsa de popularidade, tanto de músicas quanto de artistas. E isso é feito também com artistas que estão no mercado, né? Porque as grandes, elas querem jogar todos os ganhos para os artistas que eles já estão investindo também, né? Então, o mercado ele já tem um problema com diversidade, né? Ele já tem um problema com diversidade, porque a diversidade afeta o lucro, e é interessante, porque quando a gente fala de monocultura, né, o que a gente precisa em todas as esferas, né, tanto da alimentação como da cultura, é uma maior diversidade, né? Mas a monocultura, ela quer se fazer presente porque a diversidade ela afeta o lucro, né, das grandes. Se você pensar, por exemplo, que o futuro mais saudável é a agricultura familiar diversificada, e você poder comprar dos seus vizinhos o que você quer comer, ou né, de fazendas vizinhas, e a gente pode pensar nisso em termos de indústria cultural também, né? Como que a gente vai ter essa diversidade? Bom, aí para falar de questões de apropriação, né, existem apropriações que sempre ocorreram no mercado, né, também porque os grandes eles procuram se apropriar de tendências, né, fizeram com a calça jeans, que era símbolo de rebeldia, fizeram com Che Guevara, né, que virou uma coisa, enfim, e tem diversas formas de apropriação, e agora com a inteligência artificial pode talvez até ser um aspecto, vamos dizer, positivo, discutir mais a fundo o que é apropriação e como ela se dá, né? E até que ponto é aceitável ter uma apropriação. Outro problema com a geração de conteúdo é que ele vai ser sempre pouco original, né? Porque na música tem uma aceitação muito grande, até os sentidos cognitivos na música, a música toca, o som toca muito profundamente, né, o sentido cognitivo, então existe uma tendência maior porque é muito fácil você fazer uma música que segue a mesma linha né, no rock, um tipo de rock, um tipo de banda, ou um tipo de autor, né? É muito fácil, e ela pode ser agradável, né? Porque se você ouvir uma música similar à do Bar e você gostar do Bar,
né? Ela vai ser agradável. Se você ouvir uma música similar ao Nirvana ou aos Beatles, ela vai ser agradável. Então, é, como uma pessoa, né? Eu como uma pessoa que já inclusive, outro dia eu recebi surpreendentemente um Pix de direitos autorais. Então, assim, enfim, eu entendo bem desse mundo, né, da música, e eu vejo como talvez até uma pontinha de esperança que o público, né, se eduque a ponto de valorizar o estranho, o diferente, o que não é, né? Esse seria um aspecto mais positivo possível, né, que a gente poderia ter. Mas a tendência né, a tendência sem ter um público mais proativo, né, porque o público né, na cultura de massa, ainda mais com essas novas tecnologias, o público é treinado para pegar tudo mastigadinho e ficar ruminando aquilo, né? Então, assim, a tendência né, o aspecto, vamos dizer, negativo é que as pessoas não vão ficar aceitando e aí isso vai gerar, né, essa passividade do público gera um desencantamento com o mundo, talvez muito profundo, né, quando você não tem certeza se a música que você está ouvindo, se o texto que você está lendo, se a pessoa com quem, ou assim, você está sendo atendido num chatbot de uma empresa ou de algum lugar, você nunca tem certeza se você está lidando com uma pessoa humana ou não, ou se aquilo foi uma coisa, um produto, né, de produção humana ou não. Então, isso pode gerar um desencantamento muito grande com o mundo que tem consequências. Aí, esse exemplo de um filme e aí você tem uma banalização da criatividade e um esvaziamento, mas ao mesmo tempo, se você for ver esse trechinho desse filme, você vai ter protagonistas brancos, né? Porque os modos, né, os bancos de dados, os modos como a IA foi treinada, você tem aí também uma coisa requentada de que poderia ser aquele inverno lá do Game of Thrones, né? Poderia ser vários desses filmes, né? De grande. Então, isso já acontece na cultura de massa, isso já acontece, né, de vários modos. Eu, por exemplo, gosto de assistir ficção científica, então, obviamente, né, que a ficção científica, desde o 2001, Odisseia no Espaço, ou até antes, né, com Frankenstein, mas assim, que a ficção científica ela tem elementos que se repetem, né, que faz parte do mesmo modelo, né? Como aquela receitinha de bolo. E o algoritmo é uma receitinha de bolo também, né? Então, em que medida a gente consegue intervir nesses movimentos repetitivos e mudar? Então, aqui apenas um exemplo, né? Inclusive essa coisa de base de dados, de treinamento, é que a base de dados ela vai refletir os preconceitos e os modos que já existem na sociedade, né? Então, se você tem, né, em termos estatísticos, se você tem mais arquitetos brancos, advogados, né, executivos de empresa, políticos, enfim, aí você tem o entregador, né, o trabalhador social, a pessoa que, né, e você vai ter pessoas mais pretas, pardas, né, pessoas morenas, latinas e tal. Então, essa base de dados, ela vai refletir, né, como a questão do gênero também, né, os papéis que os homens vão ocupar, os papéis que as mulheres vão ocupar, né, essa base de dados ela vai refletir também diversos resultados. E existe também um problema, né, que é a naturalização, né? A gente está vivendo já há bastante tempo a naturalização de uma série de coisas, né? Então, se você for pensar, né, eu tenho um primo, né, e primo sobrinho, que há uns anos atrás ele parou na frente de uma estatueta, né, numa praça, uma estatueta que era de uma criança, umas crianças, e ele foi tentar dar um soco na menininha, fazer uma mímica, né, de dar um soco. E aí eu fiquei pensando, acho que na minha infância não era tão comum esse tipo de coisa, né? Então existe uma questão ética também, né, do acesso, isso já mudou também, porque
quando o YouTube ficou acessível, assim, muitas pessoas, né, talvez algumas pessoas aqui nessa sala virtual e pessoas que depois vão assistir, elas tiveram como babá eletrônica as mídias digitais, né? Então, embora hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleça que não pode, sei lá, usar redes sociais antes dos 14 anos, é muito comum, né, que as crianças tenham contas e acessem conteúdos de manipulação e tal. E aí, quando você, assim, a literatura, né, para falar de ética, ética dos games, né, de jogos, a literatura ela aponta muito, assim, inclusive com estudos, né, da relação a relação da faixa etária, né? Então, se você tem 40 anos assim, já viveu muito o mundo offline, né, de várias maneiras, desde o seu crescimento, ou mais do que isso, você não vai se impactar tanto com um videogame que você está matando uma pessoa, né? Mas para uma pessoa, né, uma criança em fase de formação, esses conteúdos eles acabam modelando as relações sociais que vão passar a ter ou não vão conseguir passar a ter por conta desses modelos. Aqui foi dentro do Canva, eu falei para descrever uma imagem, peraí, uma cena de filme de ação, né? Então, a cena de filme de ação são esses resultados, alguns são proibidos porque são cenas de violência, aqui também cenas de violência. Aqui eu acabei cortando porque eu queria mostrar justamente que gerou algumas imagens que foram censuradas pelo próprio aplicativo, né? Mas tipo uma cantora uma cantora de sucesso no palco, né, ela é muito sexualizada, né, também. Então, isso é tão comum, tão ordinário, que a inteligência artificial vai fazer isso, inclusive algumas imagens que ficaram censuradas, justamente por talvez ser sexualizado demais. Aí não é uma questão de moralismo, né, é uma questão de falta de diversidade mesmo e de uma forçação em cima de coisas que mobilizam mais o sistema límbico, né? Mobilizam mais a atenção, né? E aí a gente vai ter, né? Tipo, esse American Mime tá no Netflix, então é justamente em cima dessa coisa de buscar cada vez mais atenção, vai ladeira abaixo, né? De fazer coisas assim escabrosas, eu esqueci o nome em português, mas é alguma coisa de meme, a cultura do meme, alguma coisa assim que tem no Netflix. Um exemplo, né, de novas tendências, né, que é essa influencer feito por inteligência artificial, essa imagem, né, que é de um videogame. Enfim, a gente tem né, essa coisa do NFT, né, ser um produto, um fetiche digital a ponto, né, do Neymar pagar milhões e depois não vale nada. Mas a outra questão também, né, quando a gente fala de tecnocracia, não, acho que eu, peraí. Quando a gente fala de tecnocracia e plutocracia, é porque, enfim, um dos problemas que vão surgir se as pessoas que têm acesso a IA para fazer produtos, né, você vai estar valorizando mais a tecnologia, mais o acesso ao produto do que, de fato, a criatividade o fazer artístico e a produção cultural, né? E isso já existe também, já há um tempo isso existe, mas a tendência também é isso se afunilar, né? Então, o artista, toda vez que ele passa por apropriações, né, de diversos modos, ele tem que se reinventar, né? O artista que não consegue ter os acessos, os meios, né, de produzir dentro de uma cultura mais diversa, que é a cultura de massa, principalmente em lugares como o Brasil, sufoca bastante, né? Tipo,
enfim, em outros lugares do mundo, as pessoas não assistem tanta TV, as pessoas buscam coisas novas, porque isso já antes dessa cultura digital, então essa dificuldade de reinvenção, né? Se você, a rapidez da inteligência, que é com que essas ferramentas se apropriam e mastigam e cospem ali resultados, isso também pode gerar uma dificuldade de chegar, assim, do artista ter espaço para um respiro e para se reinventar e para pensar em outras soluções, né? Então, aqui junto com as pessoas de direito, a gente estava pensando em também aspectos de regulação, como que a gente poderia fazer com que esses conteúdos que são utilizados para treinamento, como eles possam ser citados de alguma maneira, né? E isso no início dos anos 2000 surgiu a licença Creative Commons, um pouco para dar uma chance para dizer que sim, que essa cultura de troca, de releitura, ela existe, de remixagem, ela existe, então não tem como fugir dela, o que a gente pode é criar uma nova forma enfim, de lidar com isso, né? Então, tem várias coisas que ainda não estão bem resolvidas, né? Como que a gente vai lidar com essas questões em termos de regulamentação não estão bem resolvidas. Eu tenho assistido, inclusive, debates de fora do Brasil, das maiores as universidades consideradas mais conceituadas do mundo, inclusive lá, pertinho do Vale do Silício, e ainda não se sabe ainda como se vai lidar com esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente tem é, vamos dizer, uma oportunidade para pensar numa forma de como nós vamos nos portar como um coletivo social e político, né, como um coletivo criativo, para colocar os nossos limites e colocar o mundo que a gente quer, né? Então, essa proposta Decolonizar, ela veio no sentido de fazer um exercício para entender o quanto as inteligências artificiais, por exemplo, para a produção de imagens, mas não apenas, né, também para a produção de texto, mas principalmente produção de imagem, o quanto elas podem ser representativas dos imaginários que a gente possui, né? E que tipo de crítica a gente pode formar em cima dos resultados que aparecem e que tipo de solução a gente pode ter em cima dos resultados que aparecem ou em cima do que a gente propõe, né? Então, além disso, essas questões eu já havia falado, então essas... Só um Sim. pouquinho. Como já passou o tempo, eu ia só te sinalizar para talvez tu ir finalizando. É possível? Sim, sim. Então, essas questões eu já tinha falado de algumas maneiras, né? Apenas umas observações finais, uma delas, né, que nesse trabalho que eu fiz sobre arte eletrônica, e para mostrar assim que o impacto das imagens é muito grande, não só as imagens que a gente vê estáticas, como as imagens em movimento, como as imagens em presença também, né? Não só vídeos e fotos, né? Porque existe um sistema de percepção cognitiva que aprende a partir da observação, mas aprende de uma maneira muito profunda, é como treinando os próprios sentidos. Então, acredito que uma perspectiva ética e bioética em cima dessa produção e dessas transformações é importante, né, para entender que essa crítica ela é uma crítica até de sobrevivência, né, de pensar que tipo de humano nós queremos ser, que tipo de relações nós queremos ter, né? Então, eu dei uma olhada em alguns artigos que estão tratando especificamente de comunicação e de linguagem. Então, existem várias dessas questões, né, tipo como a linguagem está sendo utilizada, né, que existem benefícios e existem vários problemas. Uma das questões uma pesquisadora, por exemplo, ela cita como um aborígene, ele entende
muito mais do direcionamento, né? Porque dentro da linguagem você tem embutida a cultura, o modo de ser e de existir no mundo. Então, por exemplo, uma criança aborígene, quando ela fala, eu vim do leste a 30 graus e estou indo para o oeste a 20 graus, sei lá. Então, esse sentido de direção ele está embutido na linguagem, como também, se a gente pensar na linguagem de vários grupos, inclusive diversos grupos urbanos, o quanto que a gente pode ter uma planificação disso, né? E quais são os impactos também nas relações pessoais, intersubjetivas, e isso já havia falado, quando a gente não tem certeza que, se a gente está conversando com uma inteligência artificial ou não, ou com alguém que está seguindo as recomendações de uma inteligência artificial, e por aí vai, né? Então, são várias. Essa imagem aqui, um pesquisador do nosso grupo fez com o ChatGPT, em cima de uma música, por exemplo, que eu pedi a ele para fazer. Faz uma imagem em cima do Rage Against the Machine. E aí o GPT-4 apresentou essa imagem. E o que é interessante, porque uma das coisas que eu tô percebendo é também uma grande segregação de grupos, né? Então, uma dificuldade de colocar a diversidade no mesmo lugar, né? Muitas imagens eu procuro até colocar que vai ter pessoas pretas e brancas, etc., e existe essa segregação. Então, essas são questões para a gente pensar nas transformações que a gente está vivendo, né, que a gente está vivendo e como isso está transformando os nossos sentidos mais íntimos e como que a gente vai lidar com isso, né? Eu trouxe essa reflexão para o dia de hoje aí, tá bom? Obrigada. Imagina, obrigada, Ellen. Eu acho que, assim, com certeza tem outras questões que tu gostaria de trazer também, mas daí também ficam para, ainda que pouco tempo que a gente tem, mas ficam para a gente discutir também aí ao final, né? Então, vou apresentar aqui agora a professora Rose de Mello Rocha, que é a nossa última convidada, professora titular do PPG com DSPM, né, o Programa de Comunicação e Práticas de Consumo, onde lidera o grupo de pesquisa CNPq Juvenália, é pesquisadora também do GT Claxo Infâncias e Juventudes, onde também atua na coordenação ampliada e na equipe de comunicação, bolsista produtividade, né, em pesquisa do CNPq, doutora em Ciências da Comunicação pela USP, com 3 estágios pós-doutorais, um em Ciências Sociais, Antropologia pela PUC, outro em Ciências Sociais, Niñez e Juventude pela Claxo, e o pós-doutorado sênior concluído junto ao Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA, né, Federal da Bahia. E falando de uma das suas obras, né, autora do livro Artivismos Musicais de Gênero, Bandivas, Travestis, Gays, Drags, Trans, Não Binários, da Devires de 2020. Então, Rose, novamente agradeço. Fica à vontade aí para a tua fala. A gente vai passar de qualquer jeito um pouquinho do tempo, né? Mas fica à vontade aí para a tua fala. Então, obrigada, Fernanda. Boa noite aí a todos que estão aqui conosco. Prazer escutar a Adriana e também de conhecer a Ellen, coisas muito interessantes, né? Muitas coisas possíveis aí para a gente refletir. Na verdade, eu acho que desde os meus 20 e poucos anos, eu escuto falar de duas coisas assim, recorrentemente, tecnologia e violência. Isso desde meu doutorado, portanto, na USP, quando ali a gente, inclusive, foi fundado o primeiro grupo de pesquisa voltado a essa temática, né, o NTC, em 92, pelo Ciro Marcondes, e é impressionante como as discussões permanecem, né, para o bem e para o mal. Enfim, esse tema continua me interessando por outro viés, né, acabei voltando a ele em oficinas oferecidas na América Latina, para pensar nessas ferramentas tecnológicas, no estudo de resistência juvenis, e esse também é o tema agora que agrega, né, a minha equipe junto à Claxo, Resistências Artísticas e Tecnológicas de Juventude. Então, é um prazer aqui estar
estar com vocês para pensar essa persistência, ou talvez essa concretude também que vem ganhando, né, para a gente, acho que alguns descontroles. Que alguns descontroles têm nos afetado de uma forma muito direta, né? É, esse bichinho aqui não quer. Ai, pronto. Tá a tela cheia para vocês, pessoal? Se não passar, vocês me avisam. Eu acho que tem dois controles que aparecem muito fortemente, né, como um certo mal-estar dessa nossa civilização hoje, né, que é justamente esse temor de um certo vivência real, né, de um descontrole ambiental e tecnológico, sendo que ambos são ligados e ambos são produto da nosso próprio modo de ser e estar nesse mundo. A partir disso, só um comentário inicial, eu vou então trazer aqui alguns apontamentos rápidos sobre essa relação possível entre inteligência artificial e culturas urbanas. Vou trazer aqui isso que eu estou chamando de alguns marcadores de sentido. Então, pensando em torno desses eixos aqui de problematização, né? Em primeiro lugar, eu me perguntaria, quando a gente fala, né, inteligência artificial, eu sempre fico me perguntando sobre uma ideia de artificialidade, o que isso significa, né? E uma ideia de inteligência, o que vem a ser, né? Inteligência. Isso que se conversa bastante também com o que a Ellen trouxe, né? E talvez o que a gente possa se perguntar, e eu me pergunto muitas vezes, se a gente não está, na verdade, aí, diante dessas voltas a mais no parafuso essa questão da inteligência artificial, desse parafuso da racionalidade técnico-científica, dessa racionalidade programática, de um jeito estranho, né? É algo, é uma, é uma emergência estranha, mas é ela que permanece, né? E por que é estranho? Porque parece existir, né, essa dimensão assim paradoxal, né, da inteligência artificial, que é essa ideia, né, de como se existissem operadores ocultos, como um vírus, como aconteceu com a gente, né, agora também na pandemia. Existia algo que a gente não via, mas que efetivamente existia, e performava coisas, né, nos nossos corpos, no nosso ambiente. Me parece que há algo nessa direção quando a gente fala em inteligência artificial. Parece existirem certos operadores ocultos que performam de um modo autômato ou autônomo. Isso é uma afirmação, mas também, né, eu coloco aqui em forma de perguntas. E daí eu trago aqui duas frases, eu trago aqui essa figura, que eu não sei se vocês conhecem, se tiver tempo eu vou mostrar um trechinho dela, que está aqui, né, essa imagem que aparece, não é uma imagem da inteligência artificial, é uma imagem criada numa animação brasileira, e tendo essa imagem aqui, eu recoloco duas perguntas para que a gente possa pensar, né, nessas dimensões aí, IA, cidades. Primeiro, essa fala do Sfez, quando ele dizia, né, no seu livro Crítica da Comunicação, ele faz uma afirmação, né? Um Frankenstein tecnológico nos ameaça. Essa era a fala do Sfez, e ele especificamente pensava em como as tecnologias, né, esse império tecnológico, ele promovia uma ruptura nos nossos padrões de representação, e promovia também uma gestão assim bastante original do nosso self, do nosso imaginário, né, do nosso psiquismo. Então essa era uma ideia ali do Space. E por outro lado, a gente tem a Haraway, a dona Haraway, falando no sentido político e virtualmente positivo da perspectiva de, né, essa ideia de uma ética ciborgue, né? Essa ideia de que hoje, né, hoje isso já tem tempo que ela falou, né? Isso, de que todos nós somos ciborgues. Então são dois lugares de pensamento que eu deixo como uma provocação para a gente refletir, né? Tendo essas provocações no horizonte, eu poderia então refletir especificamente o que isso significa em termos de nossas cidades. E quando eu falo nossas cidades,
Existem questões que são gerais dos grandes centros urbanos, das metrópoles globalizadas, etc., mas tem algumas coisas que são específicas das nossas cidades. Aí eu estou me referindo ao Brasil em específico, né? Muito especificamente ao Brasil e algumas outras cidades da América Latina. Cidades, por definição, são atravessadas por fluxos. Eu ia falar o flusser aqui, vejo um dos fluxos, por fluxos, né? Como diria, né, o próprio flusser, realmente. Elas são atravessadas por fluxos, é isso que constitui as metrópoles, fluxos de inclusão e de exclusão, fluxos espaço-temporais, fluxos informacionais, isso sempre aconteceu, né? E eu me pergunto muito, tenho me perguntado muito, e aí a violência está no meu horizonte, né? As várias formas de violência, de segregação, de estigmatização, de assimetria de poder, o que podem os fluxos da inteligência artificial no tempo e espaço das cidades? É, é uma pergunta um tanto angustiante, eu confesso, né? E uma segunda questão, né, que também está ligada a essa, como esses fluxos de inteligência artificial eles potencialmente irão interferir em processos decisórios. E aqui, né, a gente já vinha com essa questão desde de alguns escritos, especificamente do Paul Virilio, quando ele refletia sobre a televigilância, assim, e filtrando, né, nas estruturas urbanas, ao mesmo tempo em que as imagens passavam a ser produzidas e consumidas num fluxo vertiginoso, e ele anunciava, né, que as nossas cidades extremamente controladas pela televigilância, coletando imagens que a gente não sabe para onde vão, né, o que vai ser feito delas, e ele dizia, a gente vive nesse momento, uma profunda insegurança dos territórios, ou seja, o extremo controle ele produz uma extrema insegurança, né? E eu diria uma extrema e potencial violência. Sendo assim, o que a gente pode especular, né, no sentido especular politicamente, né, em relação a esses fluxos de inteligência artificial? O a que isso pode conduzir as nossas sociedades? E nisso eu me perguntaria, né, disse, né, que a inteligência artificial ela é uma coisa, né, assim, tem uma dimensão religiosa também estranha, né, porque disse que não é Jesus, né, mas que foi criada a nossa não imagem, mas a nossa semelhança para reproduzir coisas que a gente faz, mas para fazê-las de melhor forma, mais sem erro, né? Agilizando processos. Mas será que é possível ir além da mímese? Será que é possível, né? Como vem propondo vários grupos atuantes na inteligência artificial, né? Grupos, por exemplo, os grupos feministas. É possível ir além da mímese? É possível que a gente se aproprie desse modo de produzir para produzir outras coisas? É uma pergunta, né? É possível a gente imaginar, e o que isso significa, que as máquinas elas criarão competências próprias? Isso é ideia, né? É uma ideia de que elas possam, inclusive, decidir coisas. E é possível, né? O que acontece? O que isso significa? E para não, também para não deixar de refletir com as máquinas, né? O que nós podemos aprender com as máquinas? O Jean Baudrillard é impressionante como eu vou precisar voltar a ler autores que eu não li há muito tempo. O Jean Baudrillard, né, ele, no livro A Transparência do Mal, ele tem um texto que eu lembro que assustava muito os meus alunos da PUC na graduação de multimeios, quando eu apresentava esse texto. Ele diz que a gente produz máquinas ou porque a gente não acredita na nossa capacidade de pensar barra sentir, ou porque a gente está de saco cheio de pensar e de sentir, né?
Então, nesse texto, né, Esféricos Infinito, ele está falando um pouco disso, né, de um certo dilema ontológico, mas é um dilema político, que talvez essa configuração, né, social, ela também, de alguma forma, acarrete ou pressuponha. E aqui eu fiquei brincando um pouco com a palavra, né, do algoritmo, que é uma das bases mesmo, né, que vai aos poucos construindo esse modo de funcionamento. Separei aqui o algoritmo e, e propus aqui um jogo irônico com esses algoritmos, pensando no seguinte, né? É, me pensando possuída por dados. E sendo possuída por dados, todos nós, né? Possuídos por dados que operam no regime de despossessão nosso, muitas vezes, né? No regime de despossessão corpórea, de despossessão da nossa consciência. Seria possível a gente tomar dos saberes das feitiçarias para nos aproximar desses algoritmos? Seria possível um saber feiticeiro, bruxo, para acessar a inteligência artificial? E, e pensando, né, um pouco aqui com a Haraway, quando ela diz, né, hoje já não nos resta muita coisa senão buscar aprendizado com seres da natureza, né? Os corais, as mariposas, as ervas. E eu me lembrei muito, ao refletir sobre essa relação inteligência artificial e algoritmos, eu me lembrei muito desse ser aqui, que é o bicho geográfico. Eu trouxe o bicho geográfico aqui como uma metáfora, né? Porque o bicho geográfico, a gente descobre que ele entrou, né, na nossa pele, no nosso corpo, quando ele já está lá dentro, ele já está fazendo um estrago, né? Ele já está andando. Então a gente percebe o bicho geográfico pelas marcas que ele deixa. E aí você tem dois caminhos, né? Se você quiser se livrar do bicho geográfico. Tem uma pomada, né, que você passa. Você pode tentar tirar o bicho geográfico, que é uma coisa um pouco mais violenta de ser feita, mas é possível. Ou você passa uma pomada para que ele morra. Isso não é possível, né, da gente fazer com a inteligência artificial. Mas que tipo de atuação mágica nesse sentido, né? Dessa mágica que quebra um padrão que parece nos ultrapassar, o que seria possível fazer nesse sentido em relação a processos que eu estou dizendo aqui no sentido de, pensando na sociedade, né? Processos que só conhecemos pelos efeitos e resultados. Falando assim, né? No geral, né? Para as pessoas. Não tem um letra... É um problema, tem que ter, mas não tem ainda. Tem letramento midiático, se fala em letramento, literacia digital, mas ainda é muito longe do que seria necessário, né, para a gente poder se aproximar desses processos, dos algoritmos. E aqui eu estou citando uma fala do Arlindo Machado, utilizá-los, ou utilizar, né, inteligência artificial, essa é uma fala dele, está aqui. Eu não coloquei entre aspas porque eu coloquei de cabeça, não lembro se é exatamente isso, mas está no Máquina Imaginário, na contramão de sua produtividade programada. O Arlindo se referia, naquele momento, à mídia, né? À televisão, ele que era um militante da videoarte, né? Da utilização do vídeo como forma política,
eu fico querendo olhar para essa possibilidade, né, que ele traz e, e me perguntar se seria possível a gente também se apropriar da inteligência artificial, dos algoritmos. Os algoritmos eu diria que sim, né? Tem algo ali que é possível. Da inteligência artificial como um todo, não sei, na contramão de sua produtividade programada. E talvez uma forma, ou a única forma, é a gente permanecer, né, nessa aposta, uma certa aposta política no erro, na imperfeição, no acaso, como um lugar possível, né, da gente, quero interromper aqui, eu não estou conseguindo, da gente se aproximar, é, eu não estou conseguindo interromper, não sei por que você consegue, Fê? Olha o erro. Deixa eu ver aqui. Não sei por que que eu fui Ah, para um eu lugar. consigo, ó, consigo. Acho que Pronto. Aí, saiu, né? Não, não saiu ainda. não. Pode finalizar, eu vou tentando aqui. Acho que eu tenho Ah, que. pronto, não, já achei aqui, é que estava com uma tela aqui em cima. Pronto. Então, e aí, de novo, é só pelo caminho do paradoxo, né? Porque o erro é justamente aquilo que não deve acontecer, né? Que não é para acontecer. Mas eu imagino que é justamente aí que a gente tem uma possibilidade uma possibilidade dessa inversão, né? Vamos dizer assim, essa contramão que aponta o Arlindo. Eu tenho 2 minutinhos para passar um trechinho aqui, Fernanda. 2 minutinhos. Tem sim, tá no direito, tá em 15 minutos ainda. Pode ir. Tá. E daí eu só vou citar É, aqui o pessoal. Então, a gente finalizando a fala da Rose, a gente estende para uns 15 minutinhos de uma conversa, umas perguntas, né? agora eu não sei se não estou aparecendo aqui. Ah, não, peraí. O áudio. Eu fiz errado. Eu tenho que marcar antes. Né? Peraí. Pronto. Aí eu vou deixar um pequeno trecho que fala um pouco disso, que é dessa animação Frankenstein Punk. Punching again. Algo está para acontecer, mas a tempestade a viver. Se precisar de alguém, na hora mais certa, ele vem. Ele virá, nos salvar ou nos tirar. Eu vou interromper aqui só para não ter um tempo aqui da Fernanda concluir, mas eu deixo o convite a vocês para assistirem essa animação, o resumo da ópera, o Frankenstein, depois de passar por inúmeros momentos de desencontro e de violência sofrida, ele se encontra, né, no movimento punk, na cidade de São Paulo. Ali ele descobre o amor e ali ele encontra um caminho possível para a sua existência. Então, eu termino aqui com
o Frankenstein Punk com o que ele traz aí de possibilidade também para os nossos imaginários. Obrigada. Obrigada, Rose, também pela tua fala. É, E assim também estendo, né, o agradecimento aí às demais, pedindo desculpas pelo nosso breve atraso, mas se todas concordarem, eu sei que a Adriana foi ali pegar um negocinho rapidinho, ela tá voltando, mas se todas concordarem aqui, a gente faz uns 15 minutinhos aí de conversa, né? Então eu queria estender primeiro pro... Ah, tudo bem, Rose, Ellen, 15 minutinhos? Agradecer agora que eu vi, Silvinha Borelli está aqui com a gente, fundadora do grupo, é importante dizer. Obrigada, Silvinha. É, quer falar? Quer falar alguma coisa? Ai, tá sem som, Silvinha, tá sem som. Não foi. Não está dando para escutar, Silvinha. Tá sem som, amada. Não, não foi ainda. Vê, vê se tu consegue. Não foi, tá bom. Qualquer coisa escreve no chat. É, então, deixa só. Eu fiz aqui ao menos uma pergunta que eu gostaria. Ela é meio aqui abrangente para todo mundo, mas para eu não monopolizar, eu queria ver se alguém aqui do público quer trazer alguma questão, daí a gente faz uma rodada. Vejam aí, por favor, gente, se alguém quiser se manifestar, seja via microfone ou via chat. Senão eu mesma monopolizo, né? Alguém levantou a mão, eu acho. Deixa eu ver quem que é. Sou eu, Fê, a Cris. Cris. Vai lá, Cris, por favor. Tarde, gente. Eu não vou, desculpa, eu não abri a câmera aqui, não consigo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Agradeço as falas, as três falas, foram muito legais, gostei bastante. Eu tenho acompanhado os trabalhos da Ellen, a gente faz parte do grupo lá de pesquisa. Eu só queria, na verdade, colocar uma mais mobilizada pela fala da Rose, que eu estou escrevendo um artigo, acabando um artigo da Intercom agora, exatamente por um viés muito similar às suas questões. E eu só queria, o que eu me questiono é que a gente, em cima até desse vídeo, né, a gente toma medicamentos que são produzidos por indústrias farmacêuticas em que a gente confia no processo produtivo. E a inteligência artificial, a gente não confia no processo produtivo, né? A minha questão é, mais do que me parece que mais do que qualquer pressuposto, existe uma questão de confiança nesse processo, mesmo que a gente saiba que a indústria farmacêutica ela produz medicamentos em cima de uma série de restrições, de controle. A IA também pode ter essas restrições de controle. Como a gente se alimenta de biscoitos que a gente não sabe a origem, né? A gente acredita na indústria, entre aspas, né? Então, a minha questão é se essa questão da IA, tanto na produção de arte quanto em qualquer outro, a gente traduz textos, faz pesquisa, a IA está sempre no nosso cotidiano, e a gente, se não é uma questão de confiar no processo mais do que qualquer coisa, né? A gente olha com desconfiança para as plataformas, como elas sempre estão querendo ter lucro, né? E as outras indústrias todas, né? Não seriam a mesma lógica? Essa é a minha questão. Não sei se eu fui além do que vocês apresentaram aqui, mas foi mobilizada pelas discussões de vocês mesmos que eu me veio essa grande interrogação. Eu agradeço. Obrigada, Cris. Eu vi que a Silvinha conseguiu liberar o microfone. Quer falar? Ia só dizer que eu estou aqui desde que a Adriana estava falando, escutei, e estou, enfim, muito contente de estar aqui. Você sabe, né, Fernanda e todo mundo, sempre que dá, estamos aqui neste grupo. Não, a gente é que fica feliz. Obrigada. E tô provocada aqui, viu, com as coisas que eu ouvi. Super.
Pois é. A Simone também, aí, ó, outra que já foi aqui da coordenação. Obrigada, Si. É, a Milene acho que quer falar. Deixa eu ver aqui, pera. Ó, vou ler. Milene, quer que eu leia? Quer falar? Gostaria de trazer a perspectiva da Carta de Paris sobre o jornalismo e a inteligência artificial como uma proposição de pensamento coletivo, corporativo e organizacional sobre os processos de transformação do jornalismo e da inteligência artificial. Vocês acham que essa perspectiva pode ser favorável para a nossa continuidade enquanto seres humanos? Bom, já temos duas questões aí, né? Eu acho que eu vou já colocar a minha, que é mais transversal, e daí a gente faz essa rodadinha. A minha foi mais pensando no seguinte, né? A Adriana colocou mais essas questões da IA atravessando as artes, né? A cultura pop. A Rose trouxe de uma maneira mais específica também as cidades, né? Esses fluxos ali da IA atravessando as cidades. É, Enfim, pensando a inteligência artificial como algo dado, né, inevitável, ainda que a Ellen também trouxe as resistências aí, né, junto à classe artística, principalmente. Eh, Aí a Rose, de uma certa forma, ela acho que passou um pouco por essa minha questão aqui, mas eu trago disparado pensando principalmente no que a Ellen traz, né? Quais seriam essas soluções? Não sei se solução seria a melhor palavra, mas então, quais seriam essas soluções para uma certa decolonização da IA, se a gente poderia chamar dessa maneira, né? Que possibilidades, talvez soluções não, mas que possibilidades a gente teria para essa decolonização da IA? É, a minha pergunta é mais ou menos essa, assim. Se é que temos resposta, né? Mas quais seriam essas possibilidades? Vamos começar então as respostas. A Adriana, ela voltou? Deixa eu ver se ela voltou. Cadê a Adriana? Tá aí. Adriana, tu pegou desde o início aqui a nossa rodada? Sim. Quer começar já para a gente seguir a ordem aí? Ah, pode ser, pensando nessa questão da decolonização, né? Enfim, eu acho que pensar em outras perspectivas, né? Então, primeiro, outros usos, enfim, e pensar a partir muito dessa questão que me tocou bastante, a questão das comunidades locais, né, de se pensar um pouco em termos dessas coletividades. Mas aí também pensar que a gente tem que lidar com várias epistemologias, né? Que nem a gente estava discutindo, eu estava na Crypto Rave aqui em São Paulo umas 2 semanas atrás, e aí algumas pessoas estavam falando, porque as IAs indígenas, aí a gente ficou falando, olha, já começa aí por uma contradição epistemológica, né? Inteligência artificial, a gente entende que é uma tentativa de se apropriar disso, enfim, mas não faz nem sentido, né, dentro da cosmologia da filosofia indígena, essa questão da IA, né, porque a perspectiva ela é muito mais pensada por outros aspectos. Mas, enfim, só para trazer também uma provocação que às vezes acho que essas terminologias acabam trazendo outras contradições, né? Mas eu acho que é importante pensar sobre essas comunidades locais, né? E partir de éticas, de questões imagéticas, de imaginários próprios. Eu acho que acho que esse é um primeiro momento. Então, a gente vai ter usos, né, diferenciados. Então, acho que partindo um pouco desse princípio, ainda não consigo, diríamos assim, materializar isso de uma forma muito efetiva. E tem que pensar assim, eu sei que tem coisas, vários projetos acontecendo, enfim, mas eu acho que ainda se precisa pensar um pouco mais sobre isso. E principalmente nessa questão também de governança e regulação, que eu acho que é um dos maiores problemas que a gente está tendo, a própria questão do trabalho, né?
que eu participei de algumas pesquisas, enfim, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem um perfil de trabalhadoras mulheres no Brasil, nas Filipinas, enfim, no sul global, que são, em geral, mães solo, que é quem tem mais vulnerabilizado. Então, as minorias continuam vulnerabilizadas, né? Então, como fazer com que isso possa não acontecer, né, da forma como a gente está vendo nesse momento. E claro que artisticamente tem várias possibilidades interessantes aí de serem desenvolvidas. Porém, né, o que a gente tem visto no momento assim fica entre essas perspectivas. Acho que é um pouco por aí. E qual era a outra pergunta mesmo? Aí a A gente. questão, né, da carta, eu acho que a carta que a Milene traz, né, tem muito a ver com essa questão ética, né? E eu acho que sim, não só no jornalismo, mas em toda a comunicação, em todas as práticas como um todo, acho que essa questão da ética acaba sendo central. Não sei de que forma a carta vai impactar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem esses princípios, eles acabam não sendo implementados, mas eu acho que enquanto ideia, né, acho que ela é interessante. Acho que é isso, assim, para começar. Obrigada, Adriana. É, passo a palavra aí para Ellen, né? Seguindo a sequência aqui. A gente tem também a pergunta da Cris, né? Que ela faz essa comparação ali dos medicamentos, né? Da nossa confiança com os medicamentos e trazendo então isso para a IA. E aí a minha questão e a da Milene, né? Bom, obrigada pelas perguntas, são muito instigantes. O que a Adriana falou agora eu achei muito interessante, né? Uma IA indígena, né? Pensando em decolonialidade, né? Não é factual, assim, no sentido de que para treinar uma IA você precisa de milhões, né? Do zero você precisa de milhões e talvez bilhões, né? Tipo, mas com certeza para treinar uma IA do zero você vai precisar de milhões de reais, né? Então, se você chegar para uma comunidade indígena ribeirinha, dos povos da floresta, ou outros grupos, né, que são desfavorecidos, excluídos desse processo, porque são grupos que são excluídos desse processo, desde os primeiros aprendizados cognitivos com a máquina de datilografar, né? Então, assim, quando chega o mundo digital, esses grupos eles já estão atrás na interação com as interfaces, né? Então, assim, mas se você chegar para eles e falar, olha, a gente precisa de uma IA decolonial e nós vamos aplicar alguns milhões, sei lá, 2 milhões, 3 milhões para treinar uma IA. Acredito que qualquer grupo em sã consciência vai querer investir essa verba em outra coisa que não disputar o espaço, né, imagético da IA, tipo, deixe isso para lá. Eu acredito, né? Essa é a minha percepção. Na perspectiva que eu venho trabalhando, inclusive de crítica da bioética, é justamente pensar um pouco nesse custo-benefício, né? E existe também uma tecnoforia, porque se todo mundo fala da IA, todo mundo fica falando da IA, mas talvez não seja a tecnologia mais interessante para a gente aplicar nos nossos grupos, territórios ou para o que a gente quer. Né? Tem tecnologias sociais, tecnologias ambientais, outros modos de ver a tecnologia, low-tech, né? Tecnologia de baixo, né? Que usa outros tipos de recursos. Se a gente pensar que o Brasil vai querer competir na IA com as outras grandes, a gente vai também estar, além de direcionar uma verba muito grande, a gente vai estar pesando mais o problema ambiental que a inteligência artificial também traz, né? Que é a questão da mineração e tantas outras coisas. Então, quando alguém está falando talvez de uma IA indígena, está falando em produzir camadas, que é isso que o Decolonizar a gente pensa, e investigar o que a IA está trazendo e fazer alguns experimentos de produção de camadas com estruturas que já estão prontas, mas que estão abertas, e ver sabe, o que sai. Então, é um exercício estético, um exercício político, e que não tem, eu acredito que nem deve ter a pretensão
de dar a solução, mas como também pesquisa qualitativa, né? A gente faz um passinho de cada vez como uma forma de para dar base para outras, né? Para alimentar um sistema de pensamento e de percepção sobre aquele assunto. Então, a princípio é isso. Agora, achei interessante quando a Cristina trouxe essa questão. A gente acredita na indústria farmacêutica, mas a gente não acredita na IA. Mas, no fundo, é a mesma racionalidade, né? Uma racionalidade, por exemplo, na inteligência artificial, tem também desde alguns anos, uma perspectiva de fazer a IA justa, né? Então faz aprendizado de máquina com outros algoritmos que talvez resolvam um problema de estar com racismo ali, problema de gênero ali. Aí o resultado traz outros problemas que também reforçam preconceitos. Então, é como na indústria farmacêutica, você cria um remédio que resolve um problema e dá um problema em outro. Então, essa racionalidade que está em xeque, ela também não é a inteligência, né, como a Rose falou, não é a inteligência nem o modo de pensar de outros grupos, né? Então, assim, um dos problemas que a decolonialidade fala é do epistemicídio. E um dos problemas da inteligência artificial que está sendo usado na web de diversas formas, e não só em aplicações que são chamadas IA, é reforçar essa monocultura que gera mais epistemicídio, gera mais preconceito, porque a base de dados foi treinada e vai continuar sendo treinada é, por grupos de outros locais. Então, agora, quando você lembra da indústria farmacêutica ou da racionalidade dessa ciência, a gente precisa encontrar um caminho do meio, porque tem muitas coisas que essa ciência nos auxiliou e muito e bastante e continua nos auxiliando, né? O problema da inteligência artificial é que a gente está falando de uma ferramenta, entre aspas, que traz dentro de si informação. Então, a informação você não conserta que nem uma peça que quebrou um parafuso que precisa dar um ajuste. A informação ela já vem com um pensamento, né? Esse é o problema. Então, assim, esse sistema, né, esse novo sistema de informação, ele traz desafios, inclusive para a própria ciência, onde a gente precisa pensar mais em ética. É isso que eu diria, assim, e a bioética é uma perspectiva que não é tão comum para as pessoas pensarem, mas é pensar nos impactos desses conhecimentos sobre a vida, né? O quanto esses conhecimentos estão oprimindo outras formas de existir e o quanto isso impacta você viver no mundo, né? De você florescer, de você ter uma boa saúde, né? Porque se você é oprimido, e nós mulheres sabemos muito bem o que é isso, né, toda a cultura do patriarcado, o quanto você está mais vulnerável para deixar esses sistemas que geram opressão, né, fazem repetições. E a Rose comentou da Donna Haraway, eu acho muito interessante, porque ela veio de uma perspectiva de lá nos anos 80, de talvez pensar em se apropriar das tecnologias e modificá-las, né, essa cultura ciborgue, até perceber que não necessariamente a coisa se desenvolveu de uma maneira em que as pessoas se apropriaram de uma maneira proativa para modificar esses sistemas. Então, eu continuo vamos dizer, nessa guerrilha aí, né, na guerrilha cultural, de pensar, se a gente não se apropriar da tecnologia, e modificar ela de algum modo, né? Por isso um exercício decolonizar, a gente não tem muita chance, assim, né? Porque é um tecnofeudalismo que é pior do que o feudalismo, porque no feudalismo as pessoas ainda estavam livres, né? De outros modos, mas esses sistemas eles aprisionam as pessoas, o controle comportamental, a falta de privacidade, enfim. É isso. Não sei se foi muito positivo esse final de resposta, mas é um momento de pensar esse grande mudança de paradigma, revolução que a gente está vivendo, da gente estar mais presente, acredito. E sobre a carta, eu não tenho o que comentar. Obrigada. Eu acho que é o que temos mesmo, Ellen, né? E, na verdade, trazer o olhar crítico aqui era o que a gente queria mesmo, né?
Obrigada também, Ellen. Rose, vou passar a palavra para a Rose, aí fica à vontade. É que eu acho que a Rose, de certa forma, a minha questão, ela falou do letramento, né? Acho que seria uma via, mas fica à vontade aí, Rose. Vou juntar, assim, vou juntar tudo aqui, tentar juntar um pouco. É, existem forças homogeneizadoras? Sim, sem dúvida. Existe concentração de poder econômico, blá, 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 blá? Sim, sem dúvida. Agora, e aí, assim, existem parcerias tácitas entre algumas corporações também, tácitas e às vezes explícitas. Então, aí, nisso eu lembro de dois autores que fizeram uma radiografia desse momento, né? É, muitos anos atrás, o Paul Feyerabend fez um livro que se chama Deus a Razão, em que ele vai descrever o que a gente está vivendo hoje, assim. E ele diz, bom, ele está fazendo uma crítica aos pós-modernos também, etc. Mas ele diz, bom, vivemos momentos de muita pluralidade, né, de muita diversificação, descompressão, mas as elites tecnocientíficas, esse é o termo dele, serão cada vez mais e mais fortes. Então, ele via ali uma força de controle, de dominação, de tudo mais. E Paul Preciado, quando escreve, né, no livro brilhante, que é o texto Junk, em que ele traça o cenário das sociedades contemporâneas, ele vai, sim, unir, né, não por acaso, na tese dele, né, fármaco pornográfico, ele une duas indústrias, a indústria das imagens e a indústria medicamentosa, porque basicamente se trata de indústrias que estão colonizando nosso desejo, ou, como ele diz, nos ensinando a forma correta de gozar, né? Então, tem uma união? Tem. Agora, tem resistências possíveis? Também quero crer que sim. O próprio Preciado diz, né? Que a saída está nas forças laboratoriais, que ele define ali, né? Vincula muito à arte, né? Mas também é uma outra coisa que eu acho que é o que nós temos também, que o corpo, voltar aos corpos, né? Enquanto existem corpos em encontro, em resistência, é, o domínio completo não existe, né? Não é possível. É, é no corpo que está a possibilidade de subjetivação, né? É, ou, né, como fala o Valenzuela, que é um pesquisador mexicano, ele fala das resistências, ele chama de resistências bioculturais, né? Ele está pensando nas juventudes e no modo como elas resistem, e ele chama de resistência biocultural, que se dá com os corpos, a partir dos corpos, dos encontros, dos enfrentamentos e, e assim por diante, né? E eu acho também que quando eu penso nessa força bruxa, e a Crypto Rave tem muito, né? Tem algo assim que passa por ali, né? Que é E aí sim, acessar essas outras cosmogonias, porque talvez algumas dessas outras cosmogonias elas já trabalham com esse invisível que produz, que é performativo. Então, é muito possível que esses outros saberes, bom, né, gente? A queda do céu está falando do quê, né? O livro, se não disso. Então, acho que essas outras cosmogonias, esses outros saberes, é porque a gente é meio burro. Eu digo assim, homem, eu não sou uma mulher branca, mas eu vou falar desse lugar aqui de passabilidade, né? É, a gente, o homem branco, né, como está dito no que é do céu, é burro nesse sentido, porque pensa no paradoxo, inteligência e burrice, né? Que é uma burrice esse paradoxo, mas é algo que está presente. Esses outros saberes, eu acho que eles estão assim, anos-luz para nos ensinar. É o que a Harvey está dizendo no Seguir com o Problema, né? Também, assim, gente, por que que a gente não olha para os corais? Por que que a gente não olha para a mariposa? Por que a gente não olha para as ervas? Ali tem um saber que poderia nos ajudar para o humus, né? Que é o final do livro, humus. Então,
eu penso que sim, também acho que tem essas guerrilhas, como, como falou a Ellen, eu acho que tem, às vezes, uns anacronismos, né, Adriana, quando você fala, às vezes, né, quando se diz, como que fala? No outro dia também tem uma exposição agora, Mar de Andrade queer, né? Tipo, vou sabar um pouquinho, né? Não era queer. É, ou, né, a IA indígena, não sei se a IA é indígena, o que não é, ela não é indígena, mas o saber indígena pode, aí beleza, né? Então, acho que com isso eu falei um pouco das coisas aí que vocês trouxeram. Oscar, não, José Manuel. Ai, deixa eu ver. É A Milene juntou os dois, mas poderia ser. Juntou o Oscar Aguilera com o Valenzuela. É José Manuel. Isso, Milene. Ah, tá. Aham. Ah, obrigada. Obrigada, Milena. Obrigada, Rose, também ali pelas suas contribuições. Dado o tempo, a gente tem que ir encerrando, mas vou passar a primeira palavra aqui para o Tiago, que ele quer fazer uma breve inserção. Oi, gente, boa noite, mais uma vez. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, né, até por questão do tempo, mas eu aqui nesse tempo, na cama, né, esse fim de semana, o tempo todo, eu assisti vários filmes. E eu queria pontuar aqui o quanto a inteligência artificial é presente na cultura pop, principalmente no cinema, né? Se a gente for pensar aí, desde Blade Runner até Matrix e por aí se vai, né? E hoje eu estava vendo um filme que me chamou muita atenção porque traz essa. Nossa, é muita coincidência, inclusive, eu ter visto esse filme hoje. Não terminei de ver ainda, faltam 10 minutos. Que se chama Crimes do Futuro. É um filme de 2022 do Cronenberg. E o filme fala exatamente sobre essa questão de um mundo onde tem até uma frase que diz que no filme trata exatamente. Deixa eu organizar aqui meu pensamento. São várias cirurgias que acontecem, certo? E essas cirurgias acontecem nestes novos corpos no futuro que não sentem dor, pelo contrário, sentem prazer com tudo isso. E isso é uma arte da performance, tá? E tem uma questão que ele traz no filme que eu acho muito interessante, é que eles começam a produzir sujeitos, entre aspas, nos sujeitos, que tem um novo sistema digestivo, que esse sistema digestivo vai começar a ingerir plástico, né? E aí leva o questionamento. No futuro, a gente vai consumir aquilo que a gente descarta, né? Um ciborgue que come aquilo que nós humanos descartamos. Então, eu fiquei muito provocado com o filme e eu vi que tem muito a ver com essa questão que todas vocês trouxeram, né? Principalmente a Ellen com a questão da ética e deu um boom assim na minha cabeça, né? Porque eu fiz, nossa, um sistema digestivo, um órgão que consuma plástico, né? E é bizarro isso, né? Assim, mostra, inclusive o filme começa com um garoto comendo um balde. Ele comendo o balde, né? E eu fiz, nossa senhora. E assim, o quanto se encaixou com a fala aqui de vocês, né? Para coincidência, o filme não terminou ainda. Então, assim, até agora o filme tá ótimo. Se não fizerem nada no final. Mas é só para complementar, assim, a fala. E já recomendo o filme, apesar de não ter acabado ainda. Mas é maravilhoso. Crimes do Futuro está no MUBI. Beijo, gente. Obrigado a todas. Olha, Ti, obrigada. Eu pensei que tu ia comentar, juntando o pop com IA, que tem um novo filme que trata, assim, ele se passa, é um filme distópico, né? E é com a Jennifer Lopez. Não sei se alguém viu que foi lançado aí. Se chama Atlas. E Ainda não vi, mas sei qual é. ele junta, né? Se for ver a figura da Jennifer Lopez, né? Tem o Ex Machina também, né? Tem o Ex Machina também, que é maravilhoso, né? São muitos filmes. São muitos filmes, né? Enfim, só para Ah, complementar. mas então, muito obrigada também, Ti. É, deixo aqui novamente o agradecimento ao público, as desculpas pelo atraso, o agradecimento às nossas convidadas aí, todas mulheres, ao menos um pouco a gente tenta quebrar um pouco, né, da cultura do patriarcado, que foi citada também.
É, e deixo novamente o convite para submissão de resumos expandidos aqui para o GP, ou enfim, para a Intercom, né, para o Congresso da Intercom. Eu acho que a gente trouxe muita coisa para a gente pensar até indiretamente a inteligência artificial aqui no nosso fazer, né, na nossa produção científica, produção acadêmica, fica também para a gente pensar. Vou finalizar aqui a gravação, né? Mas agradeço Adriana, Ellen, Rose e todos os presentes. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada Tchau. pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Simone, também.